Então, vamos para a nossa parte final do capítulo 1. Lembra, Daniel, que eu sei que ficou meio extenso, mas foi um mês de aula que nós tivemos, né? E a prof tentou condensar o máximo possível para você, tá? Não é fácil, a gente tem que explicar muito corrido, na sala eu tive muito mais tempo, né? Mas ainda assim, eu acho que a parte essencial a prof tá conseguindo passar para você, tá? Então, a última parte, Daniel, é a parte de algarismos significativos, tá? Então, repara que até agora a gente tá, na aula passada, a gente aprendeu muito como lidar com os números. Então, eu tenho um número muito grande, um número muito pequeno, como é que eu faço para representar eles de outra forma, né? Como é que eu faço para dizer qual que é a ordem de grandeza? E a física, ela é muito isso. É muito você medir, tá? Você precisa de números para poder fazer contas na física. Então, sempre quando você precisa medir algo com algum instrumento, aquele instrumento, ele não é totalmente preciso. Você quer ver um exemplo? Vou desenhar aqui uma coisa para você, ó. Vamos pensar que aqui, eu sei que vai ficar bem feio, mas suponha que isso aqui seja uma régua, tá? Então, aqui a minha régua, ela tem aqui, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, tá? Suponha que eu quero medir um objeto, e esse objeto, ele tá até aqui, ó. Você concorda que se eu tiver uma régua só dessa forma aqui, que a gente chama de régua centimetrada, não é aquela régua que você tem que é milimetrada, você consegue dizer com certeza que esse objeto tem 1 centímetro. 1, alguma coisa. 1,6, 1,5, eu não tenho certeza do 6, do 5, mas eu sei que é 1, alguma coisa. Então, você reparou que toda vez que você vai medir alguma coisa, você não tem certeza daquilo. Então, seria muito errado, Daniel, você dizer para mim que esse número aqui, que esse objeto tem 1,6943 centímetros. Daniel, não faz sentido nenhum. O 1 você tem certeza. O 6, mais ou menos. Mas esses daqui não faz sentido nenhum, certo? Então, o que são algarismos significativos? São aqueles algarismos que, quando você faz uma medida, você consegue de fato mensurar eles. Esse 943 aqui não são algarismos significativos, porque não tem nem como você mensurar. Não faz sentido nenhum. Então, algarismos significativos é uma junção. Opa, deixa eu colocar aqui que os algarismos significativos são uma junção, tá escrito aqui embaixo. Eles são uma junção entre algarismos precisos e um algarismo duvidoso, tá? Então, nesse caso que eu te dei o exemplo aqui, né, a gente supôs. De novo, a prof tá escrevendo. Ai, que coisa, Daniel, desculpa. Deixa eu escrever aqui de novo, ó. 1,6, eu tinha colocado 9, 3, 4, 5, né? Esses números aqui não tem como a gente medir, tá? A gente só consegue afirmar com certeza o 1 e mais ou menos o 6, que a gente não tem certeza, né? Então, a gente chama... os números da frente sempre a gente chama de algarismos precisos. E o último número que você consegue mensurar, a gente chama de algarismo duvidoso, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o 6 é o algarismo duvidoso, tá? O algarismo duvidoso. E o 1 é o algarismo preciso, tá? O 1 é o algarismo preciso. Vamos ver aqui alguns outros exemplos. Ó, aqui a gente tem 2 termômetros. Um termômetro analógico e um termômetro digital. Esse aqui, primeiro, aqui é o termômetro analógico, que a gente usa a coluna de mercúrio para verificar a temperatura. E esse outro aqui, que é um termômetro digital. Repara uma coisa, Daniel. Esse daqui, ó, ele dá pra gente uma resposta de 37,3, tá? Esse aqui é o tamanho mais ou menos que a gente consegue medir dele. Agora aqui, ó, a gente consegue dizer que temperatura, né? Aqui a pessoa tá com 37,3 graus. Aqui a gente consegue afirmar com mais precisão, 37,28 graus, tá? Repara, os dois estão corretos, mas um é mais preciso que o outro. Então, quanto melhor for o instrumento de precisão, né, quanto mais ele conseguir medir, quanto mais casas ele conseguir medir, mais preciso ele vai ser, tá? Então, ó, repara que aqui eu tenho 2 algarismos que eu tenho certeza, que a gente chama de algarismos precisos, né, que são os precisos, e o último sempre vai ser duvidoso. O último sempre, tá, Daniel? Isso aqui vai cair na tua avaliação lá. O último algarismo sempre é duvidoso, beleza? Aqui a mesma coisa, ó. Eu tenho 37,2, eu sei, tenho certeza deles, então são algarismos precisos. E o 8 é o algarismo que a gente chama de duvidoso,
ok? Ele é duvidoso, porque a gente não tem certeza dele. Sempre toma como base esse exemplo que a prof te deu aqui em cima, tá? Porque tem casos que a gente estipula, a gente acha que é mais ou menos aquilo, mas não tem como a gente ter certeza, tá? Então, algarismos significativos são isso. É uma forma de nós... na física tem muito disso. A gente sempre faz relatórios experimentais, fazemos medidas, e é uma forma de a gente mostrar a nossa medida de uma forma mais correta. Como é que eu vou pegar uma balança e a balança mede assim, ó, 27,3 kg, ela coloca lá pra você. Aí no teu relatório você quer fazer mais bonitinho, aí você coloca 27,3249. Não faz sentido. Isso aqui a tua balança não consegue medir. O teu instrumento é limitado, tá? Então você não pode fazer isso. A gente sempre tem que ter isso em mente. É a forma correta de nós representarmos resultados que a gente obtém, tá? Ok? Então, vamos lá. Próximo slide. Opa. E assim, Daniel, agora é pra gente finalizar, tá? Então, a gente já viu, então, o que são os algarismos significativos, certo? Nós vimos que nós temos que um algarismo significativo, ele é formado por uma junção dos algarismos exatos e precisos, né? E duvidoso. Então... tem uma coisa importante que a prof não comentou contigo, sobre como a gente faz para arredondar números. Isso é muito importante. Então, suponha que você fez uma medida e essa medida lá na régua te deu o seguinte número, 52,32. Mas você precisa arredondar esse número, tá? Às vezes a gente precisa fazer isso na física. A gente precisa arredondar. Ou, por exemplo, 32,4957. Você não vai representar tudo isso aqui, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que arredondar. Suponha que você precisa arredondar assim, ó, que você fique somente com 3 números. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar o número da frente, tá? E esse número da frente aqui vai dizer como que você vai arredondar. Então, vamos ver quais são as regras. A primeira regra é quando esse número da frente aqui for menor que 5. Ó, o 2 mesmo, ele é menor que 5. Então, o último algarismo permanece inalterado. Então, esse 3 continua 3, tá? Se o número da frente do 3, que é o que você quer cortar fora, for menor que 5, você mantém o 3 como ele mesmo, beleza? Então, ó, aqui tem um exemplo também, ó. 53,24 passa a ser 53,2. Por quê? Porque o 4 é menor que 5, então você mantém o número como ele já estava. Próxima regra. Quando o teu número da frente, de onde você quer truncar, que você quer arredondar, né? Quando ele é maior que 5. Então, quando isso acontece, você aumenta em uma unidade o algarismo que vai permanecer, tá? Então, se aqui no lugar do 2 fosse... Deixa eu apagar aqui. Se no lugar do 2 fosse um 893, como o 8 é maior que 5, você aumenta em uma unidade o algarismo a permanecer. Então, como o 3 vai permanecer, o 3 ele vai virar o quê? Vai virar 4, tá? Aí sim você pode arredondar da forma correta, beleza? Então, você pode daí excluir esses números, mas tem que deixar 52,4. Aqui tem alguns exemplos, ó. 42,87, se você quer arredondar aqui, ó, o 7 é maior que o 5, então fica 42,9, tá? A mesma coisa aqui, ó, 25,08 passa a ser 25,1. Se você quer arredondar ele aqui, ó, o 8 é maior que 5, então você soma 1 no algarismo da frente, fica 25,1, tá? E o último caso é quando o teu algarismo é exatamente igual a 5, tá? Quando ele é exatamente igual a 5, aí a gente tem duas regrinhas diferentes. A primeira, se ao 5 seguir qualquer casa um algarismo diferente de 0, aumenta-se uma unidade no algarismo a permanecer. Então, ó, se for aqui 2,352, o número, e eu quero parar o número aqui, desculpa, uma antes. E se eu quero parar o número aqui, ó, 2,3, concorda que, ó, aqui o número da frente é igual a 5, certo? É igual a 5. Então, qual que é a regra? Primeiro, depois do 5 tem número? Ó, se ao seguir do 5 em qualquer casa tiver um número diferente de 0, aumenta-se uma unidade do algarismo a permanecer. Então, se depois do 5 tiver qualquer número, você arredonda para cima, tá? Então, 2,352, como depois do 5 tem número ainda, você arredonda o 3 para 4, tá? Então, fica 2,4. Agora, temos um outro caso. Se depois do 5
se 5 for o último algarismo, ou se 5 só seguirem 0, o último algarismo a ser conservado só será aumentado de uma unidade se for ímpar, tá? Eu sei que essa regrinha é meio chata, mas a prof tem que ensinar, né? Raramente a gente vai usar essa regrinha aqui. Resumindo, olha aqui. O primeiro caso. Se depois do 5, vamos arredondar aqui. Opa, prof, usou uma caneta grossa demais. Se depois do 5 só tiverem zeros, o que eu vou fazer? Se aos 5 só seguirem zeros, o último algarismo a ser conservado só será aumentado se ele for ímpar. Então, aqui eu só tenho zeros, certo? O 7, ele é ímpar. Então, se ele for ímpar, eu aumento a unidade. Então, fica 24,8, beleza? Agora, vamos ver um outro caso. Aqui, esse caso de cima aqui. Eu quero, desculpa, arredondar aqui, Depois do 5, eu não tenho mais números, tá? Não tenho mais números. Como o número da frente do 5 é par, eu mantenho ele, tá? Eu não somo 1, então fica 24,6, beleza? Então, na verdade, Daniel, raramente a gente vai usar essa regrinha aqui, tá? A gente quase sempre usa essas duas de cima. Então, resumindo de modo direto, 52,41 e 52,49. Se eu quero arredondar ele aqui, eu não posso simplesmente dizer 52,4 para os dois, porque esse 1 aqui, ele vai fazer o quê? Ele tá pertinho do zero, né? Então, o que eu faço? Eu vou manter esse número aqui, como 52,4. Agora, aqui não, tenho 52,49. Então, o 9 está bem mais perto do 10, né? Então, o que eu faço? Eu arredondo esse número aqui e reescrevo ele, em vez de 4, como 5, tá? Então, a gente sempre tem que fazer essa análise aqui quando a gente for arredondar, beleza? Então, algarismos significativos. Toda vez, Daniel, que você for fazer uma medida, lembra que essa medida nunca é totalmente precisa. Ela sempre vai ter uma parte que é sim precisa, mas uma partezinha que é duvidosa. E a junção desses algarismos precisos com duvidosos são os algarismos significativos, beleza? Então, toda vez que você for lá com a prof. Carol fazer uma medida de comprimento, de temperatura, de massa, lembra disso, tá? Todos aqueles números que você vai conseguir mensurar são algarismos significativos. Não adianta você querer colocar lá coisas que não tá aparecendo na balança ou na tua régua, tá? Porque aquilo não é algarismo significativo e não importa para sua conta, beleza? Então, assim, essas 3 vídeos que nós vimos fazem uma junção, né, sobre a linguagem da física. Então, nós vimos sobre algumas formas de lidar com números, de lidar com conceitos, né? Então, a prof vai agora passar para você uma lista de exercícios, que daí você faça elas, tá? Com base nisso que a prof te explicou. Volta aí nas aulas e vai vendo que é bem com base nisso que a prof passou para você, tá? E aí você vai me entregar ela na data que a Cassi te estipular para valer a pontuação tua de física para essa primeira prova que você não fez, beleza? Sucesso para você, Daniel, tudo de bom, tá? Que você voe alto, beleza? No que precisar, a prof tá aqui. Até mais!